Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando o nosso estudo de A Sentinela, estudo 20, que tem o tema Como melhorar a qualidade das suas orações. Então vamos juntos preparar esse estudo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal e agora juntos iremos considerar o nosso estudo de A Sentinela. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar os vídeos, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar para mais pessoas. E também temos agora a opção Seja Membro, que é uma forma de você estar ajudando o canal, ok? Vamos então iniciar o nosso estudo, que tem o tema Como melhorar a qualidade das suas orações. O texto base da nossa consideração é o livro do Salmo 62, o versículo 8. Derramem o coração diante dele. O que nós vamos ver nesse estudo? Queremos que nossas orações sejam como cartas que escrevemos de coração para um amigo querido, mas nem sempre é fácil encontrar tempo para orar. E pode ser difícil saber sobre o que orar. Neste estudo, vamos considerar esse assunto importante. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Quando precisa de consolo e orientação, você procura ajuda de quem? A resposta é fácil. Você pode orar a Jeová, e é exatamente isso que ele quer que a gente faça. Ele quer que oremos constantemente, ou seja, com frequência. Nós temos total liberdade para orar a Jeová e pedir sua orientação em qualquer aspecto de nossa vida. Jeová realmente é um Deus muito generoso. Uma prova disso é que ele diz que podemos orar a ele quantas vezes nós quisermos. Então, a primeira pergunta: o que Jeová quer que seus servos façam? Veja também a imagem. Então, a resposta: ele quer que oremos constantemente, com frequência. Jeová, ele é um Deus tão generoso que nós podemos orar a ele quantas vezes nós quisermos. E na gravura a gente consegue observar exatamente isso, as oportunidades durante o dia que nós temos para se achegar a Jeová. Ao acordar, de repente quando estamos doentes, numa refeição, antes do estudo pessoal, meditando no trabalho, ao longo do dia. Então são oportunidades que nós temos para se achegar ao nosso Deus Jeová. Leitura do parágrafo 2. A oração é um presente muito especial para nós, mas com a correria do dia a dia, pode ser difícil encontrar tempo para orar. E pode ser que você sinta a necessidade de melhorar a qualidade de suas orações. Ainda bem que a Bíblia nos incentiva a orar e nos mostra como fazer isso. Neste estudo, vamos ver como podemos tirar tempo para orar assim como Jesus fez. Também vamos ver 5 assuntos importantes que podemos incluir em nossas orações para melhorar a qualidade delas. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver como podemos tirar tempo para orar, assim como Jesus fez, e vamos ver 5 assuntos importantes que podemos incluir em nossas orações para melhorar a qualidade delas. Subtítulo: Jesus tirou tempo para orar. Leitura do 3. Jesus sabia que, para Jeová, as orações são muito valiosas. Antes de vir à terra, ele viu como seu pai respondia às orações de homens e mulheres fiéis. Por exemplo, Jesus estava ao lado de Jeová quando ele respondeu às orações sinceras de Ana, Davi, Elias e muitos outros. Não foi à toa que Jesus ensinou seus discípulos a sempre orar e confiar que Jeová daria uma resposta. Pergunta: o que Jesus sabia sobre as orações?
Resposta: Jesus sabia que para Jeová as orações são muito valiosas, pois ele viu como seu pai respondia às orações de homens e mulheres fiéis. Por isso que ele incentivou seus discípulos a sempre orar e confiar que Jeová daria uma resposta. Leitura do 4. Podemos aprender muito ao lermos sobre as orações que Jesus fez a Jeová. Durante seu ministério, Jesus orava bastante. Como estava sempre ocupado e cercado de muitas pessoas, ele tinha que separar um tempo para fazer isso. Ele acordava bem cedo para ficar sozinho e poder orar. Em pelo menos uma ocasião, Jesus orou uma noite inteira antes de tomar uma decisão importante. Na noite antes de morrer, sabendo que estava prestes a enfrentar a parte mais difícil de sua designação, ele orou várias vezes. Pergunta: que exemplo Jesus nos deixou? Resposta: percebemos que Jesus, durante seu ministério, orava bastante. Ele acordava cedo para ficar sozinho e orar. Também, durante uma noite inteira, ele teve que orar para que pudesse tomar uma decisão importante, mostrando assim a importância da oração. Leitura do 5. O exemplo de Jesus nos ensina que, mesmo estando muito ocupados, precisamos reservar um tempo para orar. Como? Talvez acordando um pouquinho mais cedo ou indo dormir mais tarde. Quando fazemos isso, mostramos a Jeová que damos muito valor ao presente da oração. Uma irmã chamada Line lembra como ela se sentiu grata quando aprendeu sobre esse presente. Ela conta: quando descobri que eu podia falar com Jeová a qualquer hora, comecei a ver Jeová como meu melhor amigo e, por isso, quis melhorar a qualidade das minhas orações. Sem dúvida, muitos de nós nos sentimos assim. Agora vamos ver 5 assuntos importantes que podemos incluir em nossas orações. Pergunta do 5. Como podemos imitar a Jesus quando oramos? Resposta: Jesus, ele mesmo estando ocupado, ele reservava tempo para orar. Ele acordava um pouco mais cedo ou dormia um pouco mais tarde. Então, nós também podemos dar valor à oração por sempre tirar tempo ou reservar um tempo para orar a Jeová. Subtítulo: 5 assuntos importantes para incluir nas orações. Leitura do 6. Louve a Jeová. Numa visão impressionante que o apóstolo João teve, 24 anciãos estavam no céu adorando a Jeová. Eles louvavam a Deus, reconhecendo que ele merece receber toda a glória, a honra e o poder. Os anjos fiéis também têm muitas razões para louvar e honrar Jeová. Eles estão no céu junto com Jeová e o conhecem muito bem. Ao verem tudo o que Jeová faz, os anjos percebem as qualidades dele e se sentem motivados a louvá-lo. Antes de fazer a pergunta, vamos fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim: Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Então a pergunta do 6, de acordo com Apocalipse 4, 10 e 11, o que Jeová merece receber? Resposta: Jeová ele merece receber louvor, glória e honra. Por quê? Porque ele é digno disso. Até mesmo os anjos, eles reconhecem que Jeová merece toda a glória e toda a honra. E eles se sentem motivados a fazer isso. Leitura do 7. Nós também queremos louvar Jeová em nossas orações, dizendo a ele por que o admiramos e respeitamos.
Quando for ler e estudar a Bíblia, tente perceber quais são as qualidades de Jeová que você mais gosta. Daí, conte para Jeová por que você gosta tanto dessas qualidades dele. Uma outra maneira de louvar a Jeová é agradecendo por tudo que ele faz por nós e pelos nossos irmãos. Jeová está sempre cuidando de nós e nos protegendo. Pergunta: que motivos nós temos para louvar a Jeová? Resposta: são muitos motivos, porque nós o admiramos, o respeitamos, percebemos as suas qualidades e podemos falar para ele qual delas nós mais gostamos e podemos agradecer por tudo o que ele faz por nós e por nossos irmãos e por sempre estar cuidando e protegendo de cada um de nós. Leitura do 9. Agradeça a Jeová. Nós temos muitos motivos para agradecer a Jeová em nossas orações. Podemos agradecer a Jeová por todas as coisas boas que temos. Afinal de contas, todo presente perfeito vem dele. Por exemplo, podemos agradecer pela beleza da terra e por todas as coisas maravilhosas que ele criou. Podemos dizer que somos muito gratos por nossa vida, nossa família, nossos amigos e nossa esperança para o futuro. E é claro que queremos agradecer a Jeová pelo privilégio que ele nos deu de ser seus amigos. Pergunta: que motivos nós temos para agradecer a Jeová? Resposta: podemos agradecer a ele pela beleza da terra, pelas coisas maravilhosas que ele criou, por cuidar de nossa vida, de nossa família, de nossos amigos, por nos dar uma esperança maravilhosa para o futuro e também pela oportunidade que ele nos deu de ser seus amigos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz assim: deem graças por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então o texto deixa bem claro que em toda oportunidade devemos agradecer a Jeová por tudo que ele faz por nós. Leitura do 9. Talvez seja preciso esforço para conseguir pensar nos motivos que você tem para ser grato a Jeová. Afinal, muitas pessoas hoje em dia são ingratas. Elas passam muito tempo se esforçando em conseguir aquilo que querem, em vez de mostrarem gratidão pelo que já têm. Se formos influenciados por essa atitude, nossas orações podem começar a ser apenas uma lista de pedidos. Para isso não acontecer, precisamos sempre ser gratos por todas as coisas que Jeová faz por nós. Pergunta do 9. Por que sempre devemos ser gratos a Jeová? Resposta: se deixarmos ser influenciados por atitudes egoístas, as nossas orações podem começar a ser apenas uma lista de pedidos. Então, para isso não acontecer, precisamos sempre ser gratos por todas as coisas que Jeová faz por nós. Leitura do 10. Sermos pessoas gratas pode nos ajudar a enfrentar dificuldades. Veja o exemplo da irmã Kyung, citado na Sentinela 15 de janeiro de 2015. Os médicos disseram que ela tinha um câncer de pulmão em estágio avançado. Ela disse: saber dessa doença foi um golpe duro. Foi como se minha vida tivesse acabado e fiquei com muito medo. O que ajudou essa irmã a enfrentar essa situação? Toda noite, antes de dormir, ela subia no terraço de casa e orava em voz alta a Jeová, agradecendo por 5 coisas que tinham acontecido durante o dia. Daí, ela ficava mais tranquila e sentia vontade de dizer a Jeová o que o amava muito. Ela percebeu que Jeová apoia seus servos fiéis quando eles passam por situações difíceis e que temos muito mais bênçãos do que desafios em nossas vidas. Assim como a irmã Kyung, nós temos muitos motivos para agradecer a Jeová, mesmo quando estamos passando por uma provação. Orar a Jeová e dizer a Ele o quanto somos gratos por nos ajudar a perseverar
e a manter o nosso equilíbrio emocional. Pergunta: como a gratidão ajudou uma irmã a passar por uma situação difícil? Então a resposta: essa irmã, ela foi diagnosticada com um câncer muito avançado. Para ela foi um golpe muito duro, ela achou que sua vida tinha acabado. Mas o que ajudou essa irmã a enfrentar essa situação foi subir toda noite no seu terraço e agradecer a Jeová em voz alta, citando 5 coisas, os motivos que ela tinha por agradecer a Jeová. E quando ela fazia isso, ela ficava mais tranquila porque via a proteção de Jeová. Então, orar a Jeová nessas situações ajudou ela a manter o equilíbrio e o emocional. Leitura do 11. Peça a Jeová coragem para pregar. Pouco antes de voltar para o céu, Jesus lembrou a seus discípulos que eles deveriam dar testemunho sobre ele em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Um tempo depois, os líderes judeus prenderam os apóstolos Pedro e João e os levaram até o Sinédrio. Lá eles foram proibidos de pregar e foram até ameaçados. Como Pedro e João reagiram? Pergunta do 11. Por que os discípulos de Jesus precisaram de coragem depois que Jesus voltou para o céu? Resposta: primeiro, porque eles deveriam dar testemunho em Jerusalém, Judéia e Samaria até a parte mais distante da terra. Mas os judeus prenderam o apóstolo Pedro e João e levaram até o Sinédrio e foram ameaçados. Leitura do 12. Pedro e João disseram o seguinte quando foram ameaçados pelos líderes religiosos: julgue os senhores mesmo se é certo, à vista de Deus, obedecer aos senhores em vez de a Deus. Quanto a nós, não podemos parar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Quando Pedro e João foram soltos, os discípulos fizeram uma oração pedindo que a vontade de Jeová fosse feita. Eles oraram: concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com coragem. Jeová respondeu a essa oração sincera. O texto passa a nos dizer assim: e agora, Jeová, dá atenção às ameaças deles e concede que nós, teus escravos, continue a falar a tua palavra com toda a coragem. Depois de terem feito a súplica, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus com coragem. Pergunta: de acordo com o texto, o que os discípulos fizeram? Resposta: eles continuaram pregando. E para isso, eles fizeram uma oração pedindo que a vontade de Jeová fosse feita. Leitura do 13. Se a autoridade do governo nos proibirem de pregar, nós podemos imitar os apóstolos e continuar pregando. Foi isso que aconteceu com um irmão chamado Jim. Ele foi preso por causa de sua neutralidade. Na prisão, ele teve que cuidar de alguns prisioneiros que estavam na solitária. Mas ele só podia conversar com os prisioneiros sobre as coisas que eles precisassem. Ele estava proibido de falar sobre qualquer outro assunto, inclusive sobre a Bíblia. Então ele orou a Jeová pedindo coragem e bom senso para conseguir pregar em toda oportunidade que tivesse. Jim diz: Jeová respondeu minhas orações me dando coragem e sabedoria. Eu comecei a dirigir estudos de 5 minutos nas portas das celas. Daí, à noite, eu escrevia cartas para entregar aos prisioneiros no dia seguinte. Podemos ter certeza que Jeová vai nos ajudar a pregar. E assim como Jim, nós também podemos orar pedindo coragem e sabedoria. Pergunta: o que nós aprendemos com o exemplo do irmão Jim? Resposta: aprendemos que Jeová ele sempre vai nos ajudar a pregar e a enfrentar as nossas dificuldades. E podemos ter essa coragem por pedir a ajuda e a sabedoria de Jeová. Leitura do 14. Peça a ajuda de Jeová para saber lidar com os problemas. Muitos de nós estamos enfrentando situações difíceis não só em sentido físico, mas também em sentido emocional.
Alguns perderam alguém que amavam muito ou estão passando por problemas na família, perseguição ou outros desafios. E para piorar, ainda temos que enfrentar coisas como pandemias ou guerras. Então, abra o seu coração a Jeová. Fale para ele tudo o que você está passando, assim como você faz com um amigo. Você pode confiar que Jeová agirá em seu favor. Pergunta: o que pode nos ajudar a lidar com os problemas? Resposta: podemos abrir o nosso coração a Jeová, falar para ele tudo o que estamos passando e sentindo. Se fizermos assim, podemos ter certeza que Jeová irá nos ajudar. Salmo 37, 3 e 5 diz assim: confie em Jeová e faça o bem, resida na terra e haja com fidelidade. Entregue o seu caminho a Jeová, confie nele e ele agirá em seu favor. Então o texto é bem claro que se confiarmos em Jeová, deixar tudo nas suas mãos, ele agirá ao nosso favor. E podemos ter certeza que ele fará isso. Leitura do 15. Para conseguirmos perseverar sob tribulação, nunca devemos desistir de orar. Jeová sabe pelo que seus servos estão passando. Ele ouve o seu clamor por ajuda. Christine, uma pioneira de 29 anos, sentiu isso. Ela começou a ter sérios problemas de saúde e por isso ficou muito deprimida. Mais tarde, ela descobriu que sua mãe tinha uma doença terminal. Christine diz: eu orava intensamente a Jeová pedindo força para enfrentar cada dia. Além disso, eu me esforçava para ter uma boa rotina espiritual, indo às reuniões e fazendo meu estudo pessoal. Foram as orações que me ajudaram a passar pelos momentos difíceis. Eu tinha certeza que Jeová estava sempre ali. Só de pensar nisso, eu já ficava bem mais calma. Eu ainda tinha problemas de saúde, mas perceber que Jeová estava respondendo às minhas orações me dava calma e paz. Precisamos sempre lembrar que Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a Ele. Pergunta: como as orações podem nos ajudar a perseverar sob tribulação? Dê um exemplo. Então, no parágrafo aqui cita o exemplo de uma irmã pioneira de 29 anos que passou por sérios problemas de saúde e até mesmo ficou deprimida. E sua mãe teve uma doença terminal. Então ela teve que orar intensamente a Jeová pedindo forças para que pudesse lidar com aquela situação. E o que lhe ajudou foi ter uma boa rotina espiritual e o estudo pessoal. E saber que Jeová ele sempre livra da provação os que têm uma devoção a Ele. Leitura do 16. Peça a ajuda de Jeová para resistir às tentações. Já que somos imperfeitos, precisamos sempre lutar para não fazer o que é errado. Mas Satanás faz de tudo para dificultar nossa vida nesse sentido. Uma coisa que ele usa para nos tentar é a diversão imoral. Esse tipo de entretenimento pode acabar enchendo a nossa mente com pensamentos sujos. Pensamentos como esses podem nos tornar impuros aos olhos de Jeová e nos fazer cometer um pecado sério. Pergunta: por que precisamos da ajuda de Jeová para resistir às tentações? Resposta: porque somos imperfeitos e sempre precisamos lutar para não fazer o que é errado. E uma coisa que pode nos atrapalhar é a diversão imoral, que pode acabar enchendo a nossa mente com pensamentos sujos, nos levando até mesmo a cometer um pecado sério. Leitura do 17. Se quisermos vencer a tentação para fazer o que é errado, vamos precisar da ajuda de Jeová. Veja o pedido que Jesus incluiu na oração modelo. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno. Jeová quer nos ajudar, mas nós temos que pedir a ajuda dele e também agir em harmonia com as nossas orações. Precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar nos expor aos pensamentos e ideias erradas do mundo de Satanás. Quando lemos e estudamos a Bíblia, enchemos nossa mente com pensamentos puros e corretos. Ir às reuniões e participar na pregação também vai ajudar a proteger nossos pensamentos. Daí
Jeová vai cumprir sua promessa de não deixar que sejamos tentados além do que podemos aguentar. Leitura pergunta do 17. Depois de orar pedindo a ajuda de Jeová, o que devemos fazer? Veja também a imagem. Resposta: devemos continuar, evitar pensamentos errados que podem nos levar ao fracasso. Para nos ajudar nesse sentido, podemos continuar estudando a palavra de Deus, indo às reuniões e participar na pregação, para que assim possamos estar protegidos desses pensamentos errados. Na gravura, a gente consegue perceber o passo a passo que podemos fazer para resistir às tentações. Podemos orar pedindo a ajuda de Jeová, agir de acordo com as nossas orações e fortalecer a nossa amizade com Jeová por ter um estudo pessoal e lendo a palavra de Deus. Leitura do 18. Mais do que nunca, cada um de nós precisa orar para continuar fiel a Jeová nestes últimos dias tão difíceis. Tire tempo, cada dia, para fazer orações de todo o coração. Jeová quer que a gente derrame o coração diante dele. Agradeça e louve a Jeová por tudo que ele faz. Peça a ele coragem para pregar. Sempre ore pedindo ajuda para lidar com os problemas e para resistir a qualquer tentação. Não deixe nada nem ninguém atrapalhar você de sempre orar a Jeová. Mas, como Jeová responde nossas orações? Vamos ver esse assunto importante no próximo estudo. Pergunta: o que todos nós precisamos continuar fazendo? Resposta: precisamos sempre orar para continuar fiel a Jeová nestes últimos dias tão difíceis. Podemos agradecer e louvar Jeová por tudo. Podemos pedir coragem para pregar, orar, pedir também para lidar com os problemas e para resistir a qualquer tentação. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Como Jesus mostrou que a oração era importante para ele? Então a resposta: porque Jesus ele sabia que essas orações eram muito valiosas e seu Pai respondia a todas elas. Por isso que no seu ministério ele orava bastante. Ele acordava cedo, dormia tarde. Em certa ocasião ele teve que orar a noite inteira para tomar uma decisão e incentivou os seus discípulos a fazer o mesmo. Então Jesus assim mostrou realmente a importância da oração. A segunda pergunta: quais são alguns assuntos que podemos incluir em nossas orações? Então a resposta: podemos louvar a Jeová, podemos agradecer a Jeová por tudo que ele tem feito por nós, podemos pedir a coragem para continuar pregando, podemos também pedir ajuda para saber lidar com os problemas que podemos enfrentar no nosso dia a dia e pedir ajuda também para resistir às tentações. A última pergunta: depois deste estudo, o que você está decidido a fazer? Então, precisamos estar decididos a fazer com que as orações sejam realmente parte de nossa vida. Sabemos que nossa vida ela é muito corrida e, às vezes, infelizmente, acabamos esquecendo de orar ao nosso Deus Jeová. Então, se isso acontece conosco, devemos rever, mudar a situação e perceber que somente a oração que vai fazer com que tenhamos uma boa relação com o nosso Deus Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse estudo. Espero que de alguma forma possa ter sido de benefício para vocês. Obrigado a todos pela presença, pela participação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.